Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a seguir diz: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que se encontre, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Olha, meu irmão, minha irmã, que palavra. Olha que palavra gloriosa é essa, no livro do Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 1 a seguir. Olha só, amado ouvinte da palavra de Deus, o que está escrito nesta palavra. Veja, essa palavra é muito conhecida por multidões. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra trata-se de que está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Olha o que Deus fez ali no princípio, né? Deus criou ali no princípio o céu e criou também a terra. Isso é o que está escrito. E a terra, segundo a Escritura, era sem forma e vazia. Olha só. E havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, olha só quem é Deus. E quando Deus diz haja, aquilo que Deus ordenou para que aconteça, ou para que seja feito, ou para que haja, com certeza o resultado tem que ser conforme o que Deus quer. Amém? Por que eu estou falando isso? Por causa do que está escrito nesta palavra, a qual acabamos de ler. Veja só. No princípio criou Deus, olha o que Deus faz ali no princípio. O céu, Deus cria ali o céu, e Deus cria também a terra. Né? E olha só de que forma era a terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. E a terra era, escute, sem forma, ou seja, não havia um formato com relação à terra. E a terra era vazia. Também, certamente, não tinha nada sobre a terra. Hoje, nós podemos ver na terra muitas coisas lindas, sim, por que não? Nós podemos ver na terra hoje multidões de pessoas em várias partes, louvado seja Deus, do mundo, com relação em cima da terra. Mas não era assim lá quando Deus criou o céu e criou a terra. Veja que a terra era sem forma, segundo a Escritura, né? Louvado seja Deus. E a terra era vazia, ou seja, não tinha certamente, absolutamente nada. Mas olha só como que é, aleluia, a obra de Deus. Veja que a terra era sem forma, conforme diz a palavra, não resta dúvida, assim está escrito. Amém? E observe que a terra era vazia. Lá a terra era vazia. Observa que hoje já não é vazia. Hoje na terra, por exemplo, tem multidões, por exemplo, de pessoas, entre homens, mulheres, né?
além de animais, muitas coisas hoje tem com certeza na terra. Bendito seja Deus, mas não era assim. Porém, quem trouxe a existência certamente de tudo isso foi Deus, como está registrado e está escrito em aos Romanos, capítulo 11, no seu versículo 36, como está escrito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, todas as coisas, elas pertencem exclusivamente a Deus. Isso por quê? Porque foram feitas todas as coisas pelo próprio Deus, segundo a própria Escritura. É por isso que a glória, por toda a eternidade, de geração a geração, a glória é somente de Deus, de tal forma que está escrito, certamente Deus dizendo, conforme o que está escrito: a minha glória, a outra eu não darei. Bendito seja Deus. Agora, voltando para o livro do Gênesis, observa, amado ouvinte da palavra de Deus, observa aí, meu irmão, observa, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. A terra era ali sem forma, segundo a Escritura, e a terra era vazia. Veja, e havia o quê? E havia trevas. Aonde havia trevas? E havia trevas na face do quê? Do abismo. Olha só o que havia ali na face do abismo, né? Na face do abismo, segundo a Escritura Sagrada, afirma a palavra de Deus que havia trevas ali na face do abismo. Porém, o Espírito de Deus, segundo a Escritura, né, se movia sobre o quê? Sobre aonde? O Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face. A face do quê? Das águas. Veja onde se movia o Espírito de Deus. Olha, irmã, olha, irmão, olha, amado ouvinte da palavra de Deus, que neste momento aí esteja em tua vida, irmão, irmã, se movendo o Espírito de Deus, que neste momento possa estar o Espírito de Deus te movimentando. Glórias ao nome santo do Senhor. Veja só, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, seria como, e o Espírito de Deus se movimentava, por exemplo, sobre a face das águas. E então, segundo a Escritura diz, louvado seja Deus, e disse Deus, olha o que Deus disse, ou seja, segundo a Escritura, Deus disse: haja luz. E quando Deus disse haja luz, houve luz. Certamente Deus viu que a luz que Deus disse que houvesse e que houve era uma luz boa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz o que? Separação entre a luz, glórias a Deus, e Deus também faz separação entre as trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santo é o Senhor. E a luz certamente é chamada de dia. E as trevas certamente é chamada de quê? De noite. Ou seja, Deus disse: haja luz. E imediatamente houve aquilo que Deus disse que era para haver. Quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está falado. Olha, quando Deus fala, escute, irmão, escute, irmã. Quando Deus fala, passa os céus, ou o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa ou não passará. Então Deus diz: haja luz, e houve luz, porque quem deu ordem para haver a luz foi Deus. Por Deus ter dito haja luz, houve luz.
E a luz não foi lá, uma luz qualquer não, louvado seja Deus. É claro que não. Aleluia, a luz, Deus certamente viu que aquela luz que Deus disse, haja luz, quando houve a luz, uma luz boa. Bendito seja Deus. Olha, irmão, olha, irmão, louvado seja Deus, como é bom quando nós, louvado seja Deus, ouvimos a palavra de Deus como a palavra é. Até porque diz a Escritura Sagrada que toda a palavra de Deus é pura. Olha só, toda a palavra de Deus é pura. Louvado seja Deus. Escudo é para aquele que nele confia, ou proteção é para aquele que confia em Deus. Então Deus diz: haja luz. E por Deus ter dito haja luz, o que aconteceu então? Após Deus ter dito, houve luz. Quando Deus diz que é para haver, tem que haver. Quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus ordena, está ordenado. Porque não foi um qualquer que disse haja luz, mas sim quem disse haja luz ali foi Deus. E que Deus foi esse que diz haja luz e que houve luz? Foi o Deus Todo-Poderoso, exatamente esse Deus que no princípio criou o céu, criou a terra, louvado seja o nome do Senhor, esse Deus que exatamente lá no princípio, segundo a Escritura Sagrada, o Espírito dele se movia sobre a face das águas. Louvado seja Deus. Observamos que diz a Escritura que havia trevas. Aonde é que havia trevas? Na face, da onde? Do abismo. Só que nós podemos entender que o Espírito de Deus, glórias ao nome santo do Senhor, se movia sobre o quê? Sobre a face das águas. Meu irmão, minha irmã, certamente, quem faz a linda obra nas nossas vidas, com certeza, aleluia, certamente é Deus. E através certamente do seu Espírito, glórias ao nome santo do Senhor, como o Espírito de Deus se movia ali sobre a face das águas, como afirma a palavra, desejo que o mesmo Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, quando Deus estava criando ali sua grande obra, quando Deus estava criando o céu, quando Deus estava criando a terra, o mesmo Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, que esse mesmo Espírito esteja aí, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, que esse mesmo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, transformando, louvado seja Deus, aquilo que você acha que não tem como jamais ser feito, que o Espírito de Deus possa estar fazendo segundo a vontade e o querer de Deus, porque certamente é o Espírito de Deus que realiza uma linda, imensa, gloriosa e eterna obra em nossas vidas. Lá já estava o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Desejo que você, amado ouvinte da palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através, aleluia, destas ministrações por meio deste canal, que você seja uma pessoa cheia do Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas, lá no livro de Gênesis, como acabei de mencionar, o que está escrito, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma, não havia formato na terra, e também a terra era o que? Vazia, certamente não havia nada sobre a terra. Bendito seja o nome santo do Senhor, né? E aleluia, que neste momento, aleluia, a tua vida seja aí, Santo Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia desse mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas lá exatamente nesse livro do Gênesis. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, como é bom quando nós se deparamos diante de alguém que é cheio do Espírito de Deus, esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, porque só Deus é digno de toda honra, só Deus é digno de toda glória, só Deus é digno de toda adoração e de todo louvor. Você sabe que
Diz a Escritura Sagrada, olha, abrindo parênteses, como diz alguns, né? Louvado seja Deus. Diz a Escritura Sagrada, se nós, pois, somos pais, sabei, pois, nós dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará do seu Espírito Santo àqueles que certamente a Ele pedirem. Meu irmão, minha irmã, peça aí a Deus que lhe conceda do Espírito Santo dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Peça a Deus para que Deus lhe encha desse mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas no livro do Gênesis, como nós acabamos de mencionar. Então entenda, olha só, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da onde? Das águas. E então disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que houve luz? Porque Deus disse, haja luz. Então tinha que haver. Porque quem deu ordem para haver a luz foi Deus. Quem deu certamente ordem para que houvesse a existência da luz foi Deus. E por Deus ter dito, haja luz, houve luz. Meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil, seja fora do Brasil, você que de repente está aí na Índia, olha, Deus lhe abençoe aí na Índia, tá bom? Amado ouvinte da palavra de Deus, você que tem acompanhado as ministrações por meio deste canal, no Brasil, Deus lhe abençoe. Você que tem acompanhado as ministrações, os louvores fora do Brasil, aí na Índia, por exemplo, Deus lhe abençoe aí tua vida, tua casa e a tua família, como Deus abençoe todos nós que estamos aqui no Brasil, que Deus abençoe nosso lar, nossa família, e que Deus abençoe os irmãos que estão fora, né, em outros países, que têm acompanhado também as ministrações que são enviadas por meio deste canal, que têm acompanhado os louvores que são enviados por meio do canal, sempre que der, permitindo Deus, estaremos enviando novas mensagens da palavra de Deus por meio deste canal, amém? Como também, permitindo Deus, sempre que der, estaremos enviando louvores e adoração ao nosso Deus, com os nossos irmãos aqui, onde congregamos, né? Com os jovens, adolescentes, as irmãs, os irmãos, com a igreja, amém? Louvando e adorando a Deus. Fiquem todos, meus irmãos e minhas irmãs, amado ouvinte da palavra de Deus, onde quer que você se encontre, fique na santa, gloriosa, bendita e eterna paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, não se esqueça dessa palavra, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era, amém? Era, né? Louvado seja Deus, né? Já não é mais vazia, né? E a terra era sem forma e vazia, já não é mais vazia, né? Está eu na terra, estou aqui na terra, você está aí, nós estamos aqui em cima dessa terra, louvado seja Deus, né? E tem muitas coisas na terra, mas era sem forma e era vazia. Hoje já não é. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus fez com que não seja mais. E, portanto, estamos nós na terra para a glória e para a honra e louvor do nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então veja que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus certamente a luz que Deus disse que era para ver, uma luz boa. Fez Deus então separação, né? Louvado seja Deus entre a luz e as trevas. A luz certamente foi chamada de dia e as trevas certamente foi chamada de noite, certamente pelo próprio Deus. Deus lhe abençoe, amado ouvinte da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o lar de todos. Deus abençoe a família de todos. Muito obrigado a todos que têm ouvido a palavra de Deus por meio deste canal. Amém? Você que tem se inscrevido no canal, muito obrigado. Você que não tem se inscrevido ainda no canal, muito obrigado também. Quando você quiser e resolver, se quiser se inscrever, se inscreva, amém? Fique à vontade. Que Deus abençoe a vida de todos e fiquem todos na santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
o justo Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém?